Eu quero mais uma vez saudar cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que elas nos sejam multiplicadas. E esta saudação não é apenas para você que está aqui presencialmente, mas para todos aqueles que estão reunidos agora também online conosco. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 4. João, capítulo 4, para lermos apenas os versos 20 a 24. João, capítulo 4, versos 20 a 24. Eu farei a leitura na Nova Versão Transformadora. João, capítulo 4, versos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu tomo a frase do verso 23, a última frase: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, para refletir com os irmãos hoje, nesta manhã, sobre o adorador que Deus procura. O adorador que Deus procura. E quando eu falo em adorador, eu estou generalizando, tanto adorador quanto adoradora. Eu acredito que você conhece relativamente bem o texto que narra o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Hoje eu deixarei as mais variadas lições que esse texto nos sugere para colocar o foco desta mensagem numa verdade inusitada num contexto religioso mundial. Uma das mais extraordinárias verdades do Evangelho de Jesus é o fato de Deus eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, o Santo, o Perfeito, o Justo, vir ao encontro do ser humano pecador, frágil, perdido, sujeito à morte, à condenação e ao inferno. Sim, Deus vem ao encontro da gente na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E esta, queridos, presta bem atenção, é a grande diferença entre a fé cristã e todas as demais religiões no mundo. Enquanto, se você for fazer uma análise bem objetiva das religiões do mundo, você vai perceber um retrato comum: o esforço do ser humano para procurar um Deus para adorar. O Evangelho demonstra que Deus procura adoradores. Nesta mensagem,
eu desejo destacar as qualidades do adorador que Deus procura. E a minha ênfase nesta manhã é o culto cristão como manifestação da adoração coletiva da Igreja de Jesus Cristo. Depois de ouvir essa mensagem, eu espero que você seja capaz de avaliar criteriosamente as suas atitudes e as suas motivações para constatar se Deus tem encontrado em você um adorador fiel e verdadeiro. Você será confrontado com verdades que serão um grande desafio para você colocar em prática. Por isso mesmo eu convido a sua mais preciosa atenção para as verdades que esse texto nos transmite. Deus procura adoradores. Que tipo de adorador Deus procura? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: o adorador que Deus procura não tem a sua visão do culto limitada pelas tradições ancestrais. O adorador que Deus procura não tem a sua visão de culto limitada, bloqueada pelas tradições recebidas pelos seus ancestrais. Olha o que nos apresenta o verso 20. Palavras da mulher samaritana no seu diálogo com Jesus. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? A pergunta dessa mulher samaritana a Jesus revela-nos um sério problema que precisa ser encarado e bem resolvido. Ela tinha recebido dos seus pais e dos seus líderes informações equivocadas acerca do culto. Os samaritanos consideravam o Monte Gerizim uma montanha sagrada. E a origem da escolha desse local de culto teve um caráter político e não religioso. Olha que coisa interessante. O cenário era o seguinte: houve uma cisão no reino de Israel. No sul, 2 tribos, capital Jerusalém, onde estava o templo construído por Salomão. No norte, 10 tribos seguiam Jeroboão. E eles decidiram politicamente o seguinte: para evitar que samaritanos fizessem caravanas para adorarem a Deus no templo em Jerusalém, eles inventaram uma série de falsas narrativas a respeito de fatos relatados no Antigo Testamento. Por exemplo, eles afirmavam que Abraão pretendia sacrificar seu filho Isaque no Monte Gerizim. Você que conhece a Bíblia sabe que não era no Monte Gerizim que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque. Mas eles criaram essa narrativa. Na verdade, o que eles fizeram foi nada mais, nada menos do que, de acordo com William Barclay, adaptar a história de acordo com as suas conveniências. Desculpa aqueles que são peludos e cabeludos, mas a gente está careca de saber que isso acontece ainda hoje. Adaptar a história de acordo com as suas conveniências. Os samaritanos fizeram isso. Por mais antiga que seja uma tradição, ela deve ser confrontada com a verdade da palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada. E esta verdade precisa ser aplicada à nossa vida como indivíduos e como igreja. Jamais podemos adaptar a verdade revelada
à nossa conveniência, seja ela política, seja ela religiosa ou mesmo ideológica. Ao contrário, a nossa vida e nosso culto devem ser regidos pela palavra inspirada, imutável e inerrante de Deus. Eu quero citar para você um exemplo dessa questão de tradições ancestrais que corrompem e limitam o conceito de culto ao Senhor. E esse exemplo que eu vou citar são os 4 dogmas marianos criados pela Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro dogma: maternidade divina. Maria é mãe de Deus. E esse dogma foi definido no Concílio de Éfeso, no ano 431 da nossa era. E ele afirma que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque deu à luz a Jesus. E Jesus é uma pessoa divina. O segundo dogma é da perpétua virgindade de Maria. E esse dogma foi declarado no Concílio de Latrão, no ano 649 da nossa era. E ele sustenta que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição, proclamada pelo Papa Pio IX em 1854 da nossa era. Afirma que Maria foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção no ventre de sua mãe. Vou abrir aqui um parênteses. Em 1980 eu fui enviado pelos batistas brasileiros como missionário para os Açores. E nós fomos para o Faial. Eu, Leila e Dininho. Dininho tinha 1 ano e meio. 1 ano depois da gente chegar, Leila ficou grávida e nós tivemos a nossa filha Leilane, nascida na cidade da Horta, na Ilha do Faial. Eu sempre tive desejo de ter uma menina, e então eu corri na orivesaria para comprar um brinquinho de ouro para pôr na orelha da minha filha. Feliz da vida, eu fui lá, e como não tinha dinheiro suficiente para comprar, eu comprei a prestação, para pagar em 3 vezes. E aí, comprei o brinco, vim para o hospital correndo, e aí a minha filha já saiu do hospital com a orelhinha furada e com um brinquinho de ouro na orelha. O dono da orivesaria, ele sabia que eu era o padre protestante, que era assim que eles chamavam. E ele um dia, quando eu fui lá pagar a segunda mensalidade, ele virou-se para mim e disse assim: vocês protestantes não creem na Imaculada Conceição. Aí eu disse para ele: não, a gente crê na Imaculada Conceição de Jesus. Cremos que Jesus foi colocado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós cremos. Ah, vocês creem? Sim, mas o que o senhor está falando é da Imaculada Conceição de Maria. Os católicos creem que Maria foi concebida no ventre da sua mãe sem pecado. Aí ele disse: não, seu padre, não, seu padre. Eu falei assim: então vai conversar com o seu padre e pergunta para ele se não é assim. Seu padre, o senhor está enganado, não é assim não. Eu disse: vai conversar com o padre. E ele foi. No mês seguinte eu fui lá pagar. E aí eu, na minha cara de pau, perguntei: e aí, conversou com o pároco? Conversei. E aí? Ele me confirmou aquilo que o senhor disse. Como assim? Ele me explicou que o dogma da Imaculada Conceição é de Maria, que Maria foi concebida no ventre da sua mãe sem pecado. E aí ele vira para mim e disse assim: mas eu não creio nisso. Eu falo abaixo, fala abaixo.
Porque se o senhor falar isso alto e algum católico ouvir, ele vai dedurar o senhor para o padre e o senhor será excomungado. Maria, Mãe de Deus, Maria Virgem Perpétua, Maria Imaculada, e o quarto, que foi decretado em 1950 pelo Papa Pio XII, a Assunção de Maria. Esse dogma declara que Maria, no final da sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. Ela não morreu. Eu estou citando esses 4 dogmas marianos só para você entender uma das verdades fundamentais desse texto. Deus procura adoradores que não têm a sua visão de culto limitada e bloqueada pelas tradições ancestrais. Por mais velhas que sejam as tradições, por mais interessantes que elas sejam, elas precisam ser confrontadas com a verdade da palavra de Deus. A nossa vida não pode ser norteada por conveniências da nossa mente. A palavra do Senhor nos ensina, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Não é a tradição. Então eu vou confessar para os irmãos uma coisa. Uma vez me perguntaram assim: o senhor é pastor de qual igreja? E eu disse que eu era pastor de uma igreja batista. Aí eles me perguntaram: tradicional ou renovada? Eu disse assim: renovada todos os dias. E não é verdade? Eu faço questão de dizer: eu não sou tradicional, eu sou conservador. Porque a minha fé não está baseada em tradições, está baseada na palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Outra verdade que esse texto nos transmite: o adorador que Deus procura não foge do desafio das mudanças que o futuro aponta. Tem gente que tem medo de mudança. Devo dizer para vocês que eu e Leila não temos. Porque a gente já mudou, sei lá, trocentas vezes. Missionário é que nem caracol, anda com a casa nas costas. Mas tem muita gente que tem medo de mudanças e resiste a mudanças. Jesus respondeu à mulher, verso 21, olha bem: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos uma poderosa ênfase no local do culto. E esse era o problema da dúvida da mulher samaritana. O tabernáculo primeiro e depois o templo eram considerados o lugar da habitação de Deus. Minha casa será chamada casa de oração. Lembra da palavra de Jesus? O templo, e antes dele o tabernáculo, era tido como o lugar onde Deus habita. As grandes festas religiosas do povo de Israel se concentravam na cidade de Jerusalém e particularmente no templo. O culto estava diretamente ligado ao sacerdócio levita e ao sistema sacrificial estabelecido por Deus. Agora Jesus vira para a mulher e fala de um futuro com novidades. Novidades fundamentais, onde aquilo que é símbolo dá lugar à realidade. Aquilo que era apenas algo que apontava para o futuro, agora o futuro acontecerá.
E eu digo para os irmãos que é praticamente impossível definir a que evento Jesus se refere nesse versículo, mas é perfeitamente clara a mensagem de Jesus. A igreja precisa adorar a Deus sempre na perspectiva do dia futuro. A igreja precisa ser sensível às mudanças que o futuro aponta. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja nascente, quando você olha para o livro do Apocalipse, a igreja do futuro, a gente se depara com algumas mudanças que o culto sofreu depois que Jesus subiu para o céu. Eu vou lembrar para você agora apenas algumas lembranças, mas olha que mudanças tremendas aconteceram. O dia da adoração, que era o sábado, passou a ser o dia do domingo, por causa da ressurreição de Jesus. Um parêntese, não acredite na história contada por adventistas que dizem que nós seguimos uma tradição errada que não está de acordo com a palavra de Deus, quando mudamos ou adoramos a Deus no domingo. Não foi a igreja, não foi Constantino que mudou o culto de sábado para domingo, foram os apóstolos, por causa da ressurreição de Jesus. E isso está registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Leia a Bíblia para responder esse pessoal. Os sacrifícios de animais não mais eram necessários, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado de uma vez para sempre. Então você imagina, o judeu todo acostumado a trazer a sua ovelhinha, o seu carneirinho, a sua pombinha, para ser sacrificada, agora não tem mais sacrifício. O sacerdócio levítico deixou de existir, porque Cristo, o sumo sacerdote, se tornou o único mediador entre nós e Deus. E quando você lê a Bíblia, o apóstolo Pedro diz na sua carta que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para anunciar as grandezas daquele que é o nosso Deus, da sua maravilhosa luz. Mudanças. O povo de Deus deixou de estar limitado aos descendentes de Abraão, mas ele passou a ser formado por todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Eu e Leila estávamos no Canadá, já decididos voltar para o Brasil, quando a gente começou a encaixotar coisas que a gente ia trazer, e Leila colocou à venda através de uma mídia social os móveis que a gente não ia trazer. E aí, vendo através da mídia os móveis à venda, então um cidadão, um paquistanês, foi à minha casa interessado em comprar alguns móveis que tinha anunciado. Ele estava interessado num móvel específico. Aí eu desci com ele até o basement e mostrei para ele. Quando ele chegou lá, ele viu o jogo de sofás, ele viu o rack da TV, ele viu uma cadeira de papai, cadeira reclinável. Aí ele ficou interessado em tudo. E eu tinha, assim, encaixotado alguns livros, e ele viu que eu tinha exemplares do Corão. Quando ele viu que eu tinha o Corão, o livro sagrado dos seguidores de Maomé, os islâmicos, ele então me perguntou assim: o senhor tem o Corão? Eu disse: tenho. Eu tenho até 2 edições, uma em inglês, que eu recebi de um imã aqui da mesquita em Oakville, e tenho uma em português, em 2 volumes. Aí ele quis saber por que eu tinha o Corão. Se eu sou o líder religioso de uma comunidade cristã, e eu entendo que para eu dialogar com os islâmicos, eu preciso conhecer o seu livro sagrado.
Aí ele virou para mim e disse assim: o senhor lê árabe? Eu disse: não. Então o senhor não tem o Corão. Aí eu entendi o que ele quis dizer, porque para os islâmicos, Corão só é Corão de verdade se for em árabe. Eu disse para ele o seguinte: o meu Deus fala todas as línguas, e ele se revela em qualquer dialeto, qualquer. O meu Deus não está restrito a uma cultura, a um povo específico. O meu Deus é o Senhor de todas as nações, povos e línguas e culturas. Mudança. O culto não está mais centrado no templo, mas nas casas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então mudanças aconteceram. Acredito também que essas palavras de Jesus podem ser entendidas num contexto escatológico, apontando para um fato muito importante, que eu queria que você guardasse no seu coração. O culto cristão deve ser um ensaio para aquilo que vai acontecer no céu. E nesse sentido, a igreja deve ter sempre o futuro como seu foco no culto cristão. Se voltássemos no tempo há 20 anos atrás, quem poderia imaginar que a igreja estaria utilizando recursos tecnológicos no culto comunitário? E se recuássemos apenas 10 anos, quantas igrejas estavam naquela altura transmitindo seus cultos pelo canal da igreja no YouTube? As inovações no formato, no local, não devem ser temidas ou mesmo rejeitadas, se a essência é claramente oferecida sem qualquer comprometimento do seu conteúdo. Eu vou repetir. As inovações no formato do culto, no local do culto, não devem ser temidas ou mesmo rejeitadas se a essência do culto é claramente oferecida sem comprometimento do seu conteúdo. Portanto, Deus procura adoradores que não fogem do desafio das mudanças que o futuro aponta. Eu vou correr um bocadinho por causa do tempo. Terceira lição que eu aprendo nesse texto: o adorador que Deus procura revela um profundo desejo de conhecer Deus. O adorador que Deus procura revela um profundo desejo de conhecer quem Deus é. Olha o que diz verso 22. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus não foi mal educado nem grosseiro. Ele só não foi politicamente correto. Ele falou a verdade tal qual ela é. Olha o que Jesus disse para ela: vocês samaritanos, verso 22, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós, os judeus, adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Pode parecer, à primeira vista, uma afirmação dura, mas ela é absolutamente verdadeira. Os samaritanos, eles adotavam como livros sagrados, divinamente inspirados, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era o chamado Pentateuco samaritano. O conhecimento de Deus que eles tinham estava extremamente limitado, porque eles não reconheciam o que os livros dos profetas, os livros históricos, as poesias de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, eles traziam no seu conteúdo coisas extraordinárias acerca do caráter e natureza de Deus. É extremamente lamentável, queridos, a ignorância de muitos cristãos de hoje
sobre o caráter e a natureza de Deus, do Deus que nós adoramos. Eu lembro de há muitos anos atrás ouvir um pregador pregar num culto, dizendo o seguinte: infelizmente, ainda existe analfabetismo no Brasil, mas há campanhas no sentido de acabar com essa situação social. Mas o pior que nós encontramos está nas igrejas, porque existe um analfabetismo de Bíblia. É comum haver cultos em que nada se diferenciam de shows, onde o adorador é o centro do culto e não Jesus Cristo. A Bíblia não é valorizada e o púlpito apresenta uma pregação que mais se parece com um discurso de autoajuda ou mesmo coaching. As canções de louvor não refletem nenhum conteúdo bíblico ou doutrinário. E as orações são vazias, gritadas e cheias de repetição. A gente liga a televisão, a gente vai para a internet e a gente vê isso todo dia, toda hora. Em muitas igrejas, o culto foi transformado em espaço de entretenimento humano. E todo esse retrato do culto contemporâneo reflete uma completa ignorância do caráter e da natureza do Deus Santo. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar para os irmãos uma coisa que me tem assim inquietado. É o fato da gente perceber nos nossos cultos, e agora eu vou falar especificamente dos cultos da Igreja Batista do Fonseca, uma tamanha irreverência. Gente andando para lá e para cá, gente conversando, brincando, rindo durante o culto, até na hora da oração e da pregação. Você sabe dessa história de raiz e Nutella? Quem é que conhece esse negócio? Raiz e Nutella. Muita gente, né? Eu sou um crente raiz. Sou a 4ª geração de cristãos evangélicos batistas na minha família. E eu aprendi com os meus pais que uma das coisas mais importantes no culto se chama reverência. Só para você ter uma ideia do tipo de criação que eu tive, a única surra que eu levei do meu pai, e eu nunca esqueci, nem sou capaz de esquecer, já perdoei, mas ficou na memória, foi por causa da minha irreverência no culto. Ele mandou eu ficar quieto, mandou eu sentar perto dele. Na hora que ele saiu para reger o couro, eu fui sentar perto da minha prima e comecei a conversar com ela. Ele me trouxe para perto dele a primeira vez, a segunda vez ele me trouxe para perto dele não. Ele me levou lá para trás para o banheiro, me deu uma surra de correia e me levou para casa. Pastor, que violência. Foi, eu senti a violência, é verdade. Mas nunca mais eu esqueci. Lugar de culto é lugar de reverência. Então, papai e mamãe, traz água, traz biscoito, traz tudo para os seus filhos, para evitar que eles fiquem andando para lá e para cá. Reverência. Adorar com conhecimento de Deus é fundamental. E é isso que se reflete em todas as nossas atitudes e palavras. Nós conhecemos Deus através da leitura da Bíblia.
Porque primeiro eu ouvi acerca de Deus que meu pai e minha mãe contavam, e o professor na escola dominical também. Mas quando eu aprendi a ler, o primeiro livro que eu li, aliás não foi um livro, foram 27. Eu li todo o Novo Testamento, entre os 6 e os 7 anos. Aí eu fui começar a conhecer quem Deus era. Você lê a sua Bíblia todos os dias? Você conhece o conteúdo da palavra de Deus? Ou os seus conhecimentos se limitam a alguns versículos mal lembrados? Eu me lembro que nos cultos domésticos a gente era encorajado a recitar um versículo. E havia uma família na Igreja Batista de Laranjal, onde eu e Leila passamos a nossa adolescência, ela desde a infância, porque nasceu ali. Tinha uma família grande, um pai, a mãe e vários filhos, e um dos filhos era um moleque muito levado da breca. E ele disse que numa das ocasiões em que a família se reuniu para o culto doméstico, ele foi recitar um versículo da Bíblia, e ele não sabia. E ele então disse, na hora do culto doméstico, disse Jesus no mar da Galileia, homem que é homem não bobeia. O pai dele olhou para ele com aquele olho fuzilando. E ele tomou vergonha na cara e começou a recitar versículos da Bíblia. Tem muita gente citando versículos da Bíblia que não estão na Bíblia, porque não conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Ah, pastor, eu não vou ler o Antigo Testamento, não, porque é muito chato. Aquelas genealogias. Aconteceu comigo. Eu comecei a ler o Antigo Testamento, quando chegou no livro de Números, quando chegou no livro de Levítico, aquela montoeira de sacrifícios, detalhes de cada sacrifício, eu fiquei tão assim apavorado, falei assim, não, vou parar. Parei. Aí fui para os Salmos. Ah, que delícia ler os Salmos. Só mais tarde, na adolescência, que eu tomei vergonha na cara e fui ler o Antigo Testamento todo. Aí eu aprendi a valorizar até mesmo as genealogias, porque elas nos dão orientações e informações corretas a respeito da história da salvação. Quando você lê a Bíblia, você consegue discernir o caráter, a natureza e a vontade de Deus? A gente conhece Deus através da leitura da Bíblia, então não pare de ler a Bíblia. Conhecemos quem Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia afirma que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Pedro, Tiago, João conviveram com Jesus durante 3 anos, ouviram seus ensinos, viram seus milagres. Mas e nós? Como é que nós podemos conhecer Jesus? Está aqui, ó. Está tudo escrito. Quer dizer, tem muita coisa que não está escrita. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e encontrou com os 2 discípulos que iam para Emaús, a Bíblia diz que Jesus abriu-lhes as Escrituras. Mas o sermão de Jesus não está registrado. Eu fico imaginando, como seria bom. Principalmente para nós pregadores, como seria bom ter conhecimento de todo aquele sermão que Jesus pregou pelo caminho. Mas tudo que existe registrado é útil para a nossa edificação. A palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo diz isso a Timóteo. Você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Você reserva parte do seu dia para ter comunhão com Jesus, o seu Salvador? Você já parou para pensar que você não precisa marcar audiência com o seu Deus para falar com Ele? E Jesus disse assim, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que você não vê, Ele te ouve.
Que maravilha! Para você marcar uma audiência com uma autoridade, que loucura! Nem sempre você consegue, mas com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor do céu e da terra, você não precisa nem marcar. Você pode falar com Ele no ônibus, na faculdade, em casa, em qualquer lugar, até debaixo d'água. Jonas falou com Deus num submarino chamado Grande Peixe. Não há nenhum lugar onde você não possa falar com Deus. Então, fale com Deus. Eu quero deixar para você um versículo do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Sim, Deus procura o adorador que revela um profundo desejo de conhecer quem Ele é. E para terminar, Deus procura adorador. Que adorador? O adorador que o adora em espírito e em verdade. Olha os versos 23 e 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, esta declaração extraordinária de Jesus revela para cada um de nós o que é a essência do culto. Deus é espírito. Ele não é como um ídolo feito por mãos humanas e restrito às paredes de um edifício chamado templo, ou mesmo a uma área específica no alto de uma colina. Absolutamente não. Deus pode e deve ser adorado em qualquer lugar simultaneamente. Deus é adorado em presídios, em hospitais, em escolas e até no transporte público. É verdade, já tem acontecido casos. Essa semana mesmo eu vi na internet um pastor sendo preso porque estava pregando João 3,16 ao ar livre. Mas você pode prestar culto onde você estiver. O sábio rei Salomão, na sua oração de dedicação do templo, ele reconheceu essa grande verdade, 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Salomão, na sua oração de consagração do templo de Jerusalém. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que construí. Salomão tinha consciência de que Deus é espírito e pode ser adorado em qualquer lugar. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é uma expressão fácil de entender, porque ela é absolutamente inédita. Eu acredito, entretanto, que podemos entender esta frase como expressão paralela do primeiro e mais importante mandamento que está lá no Shema, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, onde a palavra de Deus diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Isso quer dizer, irmãos, que o nosso culto deve ser íntegro. Sabe o que significa íntegro? Inteiro. Refletindo a adoração de todo o nosso ser, envolvendo a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade e nosso corpo inteiro. Nosso culto não se restringe apenas a 90 minutos de reunião comunitária num local chamado de casa de oração, mas toda a nossa vida, em todo o tempo e em qualquer lugar. O culto que presto ao Senhor não é apenas o encontro do meu espírito com o Espírito de Deus, mas a consagração da totalidade da minha vida ao Senhor.
E esta percepção da frase em espírito e em verdade está em perfeita sintonia com a recomendação apostólica que encontramos lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sacrifício vivo, a sua vida inteira, no trabalho, em casa, na escola, até no Maracanã, na praia, em qualquer lugar, sua vida, um culto a Deus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Outra observação que faço acerca desta frase é que em espírito e em verdade não é sinônimo de improviso. Você pode se preparar prévia e adequadamente para o culto comunitário. E essa preparação demanda a sua permanente comunhão com o Pai através do Filho. Isso significa que você começa a adorar a Deus em casa, quando escolhe a roupa, o calçado que vai vestir, por exemplo. Esse culto não começou hoje às 10 horas da manhã, pergunta o pastor Tom. Quando ele começou a escolher as canções, as leituras bíblicas, o culto começou primeiro lá. Não foi, pastor? E depois ele deu continuidade nos ensaios da equipe de louvor. Quando ele envia as canções, quando ele manda as cifras para os instrumentistas, o culto teve continuidade. E eu costumo dizer que nós entramos aqui para adorar e saímos para servir. Uma curiosidade: na língua inglesa, entre os países que têm a língua inglesa como a sua língua oficial, a palavra culto é a palavra service, serviço. Então, quando eu digo entramos para adorar e saímos para servir, eu quero dizer, você entra para adorar e continua adorando enquanto você serve. Em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu vou concluir mesmo agora. Deus busca adoradores. Esta é uma verdade extraordinária. E se Deus busca, é porque Ele tem interesse. Deus está interessado ainda. A pergunta que você deve se fazer agora é simples, direta, fundamental. Deus tem encontrado em mim um adorador verdadeiro? Deus tem encontrado em mim uma adoradora verdadeira? E eu termino essa mensagem relembrando a você as verdades que nós aprendemos com Jesus nesse texto. Procure ter uma visão acurada do culto que você presta ao Senhor. Siga as orientações da palavra de Deus. Jamais ceda à tentação de adaptar a sua vida e seu culto ao Senhor às suas conveniências. Segundo, adore sempre ao Senhor na perspectiva do futuro, fazendo da sua vida uma mensagem e do seu culto um ensaio para o céu. Terceiro, decida conhecer o seu Deus profundamente. Não se contente com mensagens que ouve sobre a Bíblia, mas vá diretamente à fonte da palavra de Deus. Leia a Bíblia e estude-a com toda a sede de conhecer cada vez mais o Deus e o seu Filho unigênito, aquele que ama você e que salva você. O Espírito Santo tem sido dado a você para entender a palavra e aplicar na sua vida. Adore ao Senhor com integridade, com todo o seu ser,
com sua mente, com seu coração, com suas emoções. Curve sua cabeça. Há uma canção que nós vamos cantar. Ela é uma oração. E quando a gente canta para Deus. E quando a gente ora para Deus. Então aquilo que você vai cantar, orando, é para Deus. E Deus conhece o seu coração. Não minta para Ele. Fale com Ele. Cante para Ele. Se esta for a verdade do seu coração. Deus bendito, tua palavra é a expressão do teu ser. E como o salmista nos ensina, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos por ela. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tem concedido o teu Espírito Santo que em nós habita. Sim, Senhor. O teu Espírito inspirou a tua palavra. Ele é o autor da palavra. E Ele habita em nós. Senhor, desperta-nos para nos submetermos à orientação do teu Espírito, para entendermos a tua palavra e aplicá-la na nossa vida, para que o nosso culto aconteça do jeito que o Senhor deseja receber, em espírito e em verdade. Essa é a oração, Senhor, que nós fazemos. E nós a fazemos em nome de Jesus.